Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AVC Cast, o podcast que leva informações de qualidade para você sobre o acidente vascular cerebral, que é hoje a doença que mais mata no Brasil e a doença que mais incapacita no mundo inteiro. E tenho a honra de trazer dois convidados super especiais para esse episódio. É um episódio onde nós vamos continuar falando sobre os fatores de risco para um acidente vascular cerebral. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o tabagismo, o cigarro, as pessoas que fumam, e vamos falar também sobre a apneia obstrutiva do sono, que é uma doença que a gente tem durante o sono. E os dois convidados hoje é o Dr. Rogério Nadim Vicente. Dr. Rogério é médico pela Universidade de São Paulo, a USP, tem residência médica de clínica médica e pneumologia também pela USP. E o Dr. Eduardo Menezes Lopes, que é médico pela FURB, aqui de Blumenau, tem residência médica em clínica médica pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, tem residência médica em pneumologia pela USP de São Paulo e também tem especialização em medicina do sono pelo Instituto de São Paulo. Rogério, muito obrigado por estar aqui hoje e agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, Thiago. Bem legal estar aqui, né? Acho que o trabalho que você tem feito é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eduardo, também agradeço muito a sua presença, valeu mesmo por ter aceitado o convite. Nossa, é uma honra para mim poder estar aqui conversando sobre temas tão relevantes, né? Com uma pessoa tão bacana. Muito obrigado mesmo por ter nos convidado. Joia, que ótimo. Então, Rogério, sobre tabagismo. Tabagismo é uma doença? O que é isso? Como que a gente falaria isso para a população? E às vezes a gente fica falando para eles, o tabagismo isso, o tabagismo aquilo, mas o que é o tabagismo? Tabagismo é o ato de consumir, né, substâncias derivadas do tabaco, né? Então, assim, é uma doença? É uma doença, tá? Embora algumas pessoas achem que é estranho falar de tabagismo como doença, mas é uma doença crônica, tá? Que tem chance de recidiva. Então, a pessoa que uma vez foi tabagista, ela sempre vai ser tabagista. É claro que ela não vai estar fumando o tempo todo, mas ela vai ter que se policiar sempre, porque ela tem chance de ter recaídas, né? Tanto é uma doença que existe um código, né, internacional na classificação das doenças, né? Que é o tal do código lá F17. Tem todo um capítulo lá F17 que são doenças mentais, comportamentais associadas ao tabagismo. E a principal, que a gente caracteriza como tabagismo mesmo, né, seria a dependência à nicotina, né, que é lá o F17.2. Tá? Então, tabagismo é uma doença, tem que ser encarado como doença, tanto por quem fuma, por quem tem parentes que fumam e principalmente pelos médicos, né? Às vezes a gente ignora esse fato durante a consulta, uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. Isso é muito importante que você falou e é interessante que eu nunca tinha pensado por esse lado, de que tem o número dela lá no CID, né, que a gente usa tanto na nossa prática, e às vezes o paciente chega com um diagnóstico, esse paciente teve um AVC, esse paciente teve um infarto, ou esse paciente tem uma pneumonia, a gente sempre coloca embaixo, quando a gente está avaliando um paciente na nossa anamnese, né, que é a história do paciente ali, e a gente muitas vezes não coloca o tabagismo como sendo um diagnóstico daquele paciente, Uma sabe? coisa que ajuda a entender o tabagismo como doença é entender qual é a mortalidade do tabagismo, né? Você tem um AVC, tem uma mortalidade de tanto, um infarto, uma mortalidade de tanto. E o tabagismo tem uma mortalidade de 50%. Né? Então, assim, quer dizer o quê? Que metade das pessoas que fumam vão morrer por alguma doença que o cigarro causou. Né? Então, a gente pensando nesse aspecto, a gente começa a entender que, opa, é um problema importante, a gente não pode simplesmente ignorar, né? Entendi, que legal. E Eduardo, tabagismo, para a gente falar em critérios diagnósticos, existe critérios para a gente dizer esse paciente é tabagista, esse não é tabagista? Isso é bastante interessante, porque quando a gente fala de tabagismo, a gente está falando de uma variedade enorme de práticas e formas de consumo do tabaco, né? Ou seja, existem várias formas onde eu vou ter acesso especialmente a droga a nicotina, que é o que mantém a pessoa fumando. Então a gente vai falar de desde pessoas que fumam eventualmente um cigarro convencional, até pessoas que fumam diariamente o cigarro convencional. Falar hoje, o assunto da moda é a questão dos dispositivos eletrônicos, né? Os pods, que hoje é o termo do momento, né? O cigarro eletrônico, os vapes, etc. Que é outra forma de ter acesso ao cigarro. E existem as formas menos usuais, como o cigarro, como o tabaco inalado, mascado, cachimbo. Então existem várias formas de eu fumar. O fato é que todas essas pessoas são tabagistas, porque de alguma forma elas acabam tendo contato as substâncias do cigarro, a substância que faz a dependência do cigarro, que é a nicotina,
e todas as suas consequências. Positivas, do ponto de vista da droga que traz, sensação de bem-estar, euforia, etc. E todas as negativas, que obviamente é o que a gente sempre se preocupa, né, Tiago? Entendi. Então, esses cigarros eletrônicos hoje, eles também têm nicotina ali, Sim, na sua sim. formulação. Aí a gente vai entrar, e é uma coisa que eu e o Rogério a gente sempre conversa bastante, porque quando a gente fala de cigarro eletrônico, a gente está entrando num mundo ainda muito novo a ser explorado, e uma coisa que a gente não sabe ao certo o que tem, né? Quando a gente fala de um dispositivo de cigarro eletrônico, a gente está falando basicamente de um dispositivo eletrônico, onde eu coloco uma substância química ali dentro, ou seja, alguma coisa que foi feita em um laboratório, geralmente laboratórios indianos, chineses, quais a gente não tem o menor controle, e a gente não sabe ao certo o que tem ali dentro. O que se sabe, obviamente, é que tem inúmeras substâncias e geralmente tem a nicotina. Apesar de que existem alguns dispositivos que não têm nicotina, assim como existem dispositivos que têm derivados da maconha, como THC, então existem várias variedades, ou seja, tudo é Entendi. muito variável. Mas o fato é que a grande maior parte desses dispositivos contém nicotina, e aí vem um ponto mais importante: concentrações elevadíssimas de nicotina. A forma da nicotina é uma forma um pouquinho diferente, a gente fala em sais de nicotina, e a forma de dispersão da fumaça, ela também é um pouco diferente, o que permite que se tenha um melhor aproveitamento daquela nicotina que é inalada, uma absorção mais rápida. E é interessante que a dependência que a nicotina causa com o cigarro eletrônico, ela acaba sendo ainda mais rápida do que com o cigarro convencional. Olha só que Interessante demais, né? interessante, eu não É. sabia disso. E é uma coisa, né, falando um pouco dessa questão do cigarro eletrônico, que é o nosso grande temor no Aham. momento, é uma coisa super normal, né? Todo mundo fuma, os jovens Isso, fumam, e é vendido sob a bandeira de que é algo seguro, né? Esse é o ponto talvez sim. mais Isso é preocupante. perigoso, né? É muito Exatamente, perigoso. E às exatamente. vezes a gente está fazendo um histórico ali do paciente, a gente acaba perguntando algumas coisas, né? Você tem problema de pressão alta? Você tem diabetes? Tem alguma doença? Você fuma? Aí sempre responde, não, não fumo. E continua, só cigarro eletrônico. Exatamente. Como se fumar cigarro eletrônico não fosse tabagismo, né, É, Roger? às vezes tem que ir um pouquinho além na pergunta, né? É, Explorar um pouco mais, senão eles não e, falam. e assim como o coronavírus, né, o Covid é uma doença muito nova para a gente não sabe ainda as sequelas, as repercussões que isso pode vir a ter no futuro. O cigarro eletrônico também, né, é uma coisa muito nova. Sobre o cigarro convencional, ao longo do tempo, eu vi já estudando na época da faculdade de medicina que antigamente médicos já chegaram a prescrever para o paciente fumar. Como é que é um pouquinho isso, Rogério, da história do tabaco? Isso é muito antigo, né? E se realmente é verdade que médicos às vezes já prescreveram cigarro, e meu avô falava que os pais, meus bisavós, ensinaram ele que tinha que fumar para espantar os mosquitos, né? Morava na roça, assim, no interior, então, E questão de ser homem, né? ele era Que macho, era né? meio como uma virada assim da idade É, jovem para a ritual, idade né, de adulta. É, passagem, né? exatamente. Sim, Era ganhar um maço de cigarro, agora você tem o seu maço, pode fumar, você é adulto. legal, Maluco. É isso verdade. mesmo. Muito doido Mas isso, é né? bem interessante, né? A história do tabagismo é interessante porque, assim, claro, na história toda da humanidade, quem foi que teve a ideia de acender uma folha de tabaco e fumar, né? Em algum momento isso aconteceu e não se tem ideia de como começou, mas, assim, o tabagismo, como a gente conhece atualmente, ele começou aqui na América, né? Assim, com os índios, tá? Então, o tabagismo moderno, que parece, né, de surgir cachimbo, cigarro, charuto, etc., começou com a história dos indígenas que usavam cigarro nos seus rituais, ali, xamã e tal. Então, uma coisa associada talvez à espiritualidade, aquele, né, soltar fumaça, eles acreditavam que talvez você está em contato com o espírito, que é uma coisa também imaterial, e aquilo tudo se mistura, né, e assim vai. E quem teve a ideia de, esse cigarro parece uma coisa boa, né, o tabaco, e vamos levar, porque tem fins medicinais e tal, foi um francês chamado Jean Nicot, é o nome dele, né? Nico. Foi por causa dele que a nicotina chama nicotina. Então ele Hum, levou lá para a corte inglesa, na França, na época, lá para a rainha usar, tal, que tinha dores de cabeça. E assim que se instalou o cigarro, né? Na verdade, nem era o cigarro na época, era o tabaco, era cachimbo, aham. etc. E ele ficou um produto de elite, assim, né? Só os nobres usavam.
smoking, apareceu por causa disso, era uma vestimenta que se usava para fumar nas festas, entende? Então, tudo isso ligado à nobreza, etc. Mas depois ele foi popularizando, quando as pessoas pegavam o resto de charuto, os pobres ali, enrolavam numa folhinha e fumavam, né? Os ricos passavam, deixavam cair lá uns pedacinhos do charuto, os outros enrolavam. Aí surgiu o cigarro convencional, o cigarro branco, né? Desse, a gente foi para um processo de fabricação e tal, e hoje a gente tem milhões de maneiras aí de fumar. O que é interessante disso, assim, é que a indústria do cigarro, ela não fez nada impensado, tá? Então, assim, por exemplo, tem várias substâncias lá dentro do cigarro, muitas delas a gente nem sabe quais são, cigarro eletrônico, cigarro convencional, mais de 2.000 substâncias tóxicas, né? Mas entre elas tem uma ali, que é amoníaco. Quem que tem amoníaco? Eles descobriram que associando amoníaco naquele cigarro, a nicotina era melhor absorvida, por exemplo. Então, entende como assim eles começaram a produzir um tipo de tabaco que tinha mais nicotina. Então, desde o começo eles sabiam o que levava à dependência e começavam a aumentar, né, as coisas para ter nicotina. Por isso que a gente fica tão preocupado hoje quando a gente vê que usa cigarro eletrônico, porque a gente já viu essa história, né? Essa indústria ela é perversa, né? Assim, ela quer ter lucro, né? Só que o lucro dela vem às custas da saúde de uma população, né? E assim, e os governos não têm nenhuma justificativa para permitir, por exemplo, aumenta a arrecadação de imposto. Só que assim, o que se gasta com os prejuízos na saúde ultrapassam muito, né, o que se arrecada, por exemplo. Então, é uma indústria que se instalou, que está vendo novas maneiras, né, de distribuir a nicotina através de novos dispositivos mais eficazes. A ciência evolui, né? Uhum. E a gente acha que realmente o cigarro eletrônico não é uma coisa que foi feita para você parar de fumar ou para você largar o cigarro menos dano. Não. É uma maneira que eles encontraram e estão encontrando de colocar a nicotina para Continuar, né? pessoas. Porque Continuar a manter. a prova disso é que quem usa o cigarro eletrônico? São os idosos que estão parando de fumar? Não, é a população jovem que sempre foi o alvo da indústria de cigarro, né? Sim, tem maior número, participam mais de festas, consomem mais, né? E É isso o alvo. é legal porque a indústria, a gente não vê com esses olhos, né? Que a indústria é um mercado capitalista. Ela quer ganhar dinheiro com aquele produto que ela construiu. E antigamente tinham propagandas bonitas, né? Sobre o cigarro, e o Eduardo falou de ser uma forma de te colocar na sociedade como uma pessoa importante, né? Uma pessoa já crescida, um adulto, um homem. Uhum. E realmente é muito preocupante isso, sabe? É uma coisa que me preocupa muito também, e por isso que a gente está aqui para Uhum. falar um pouco sobre isso e a importância que a gente tem que dar às pessoas que fumam. É, voltando àquela historinha que a gente conversa com o paciente lá no consultório, muitas vezes eu pergunto também se usa ou já usou algum tipo de droga, né? E a pergunta é sempre não, mas a, o cigarro em si, ele tem muitas drogas dentro dele, Uhum. e só que é fácil de comprar. Você vai ali na esquina, vai num bar e compra um maço de cigarro, né? E em relação ao cigarro, Eduardo, ele afeta o corpo inteiro, né? E muitas pessoas acham que o grande problema do cigarro é a questão apenas do problema pulmonar. Uhum. Porque eu fumo, vai para o meu pulmão e eu tenho um enfisema pulmonar, eu tenho uma doença no pulmão, né? E quais outros problemas, além do problema pulmonar, que é muito importante, né? A gente frisar que o problema pulmonar é muito importante, são doenças muito graves, às vezes, mas quais outros problemas podem decorrer do cigarro? Esse é um ponto bastante interessante, porque como o Rogério pontuou, o cigarro ele é a maior causa de morte prevenível que existe. Então, partindo desse princípio, a gente entende que as pessoas não morrem só de doença pulmonar, né? Existem várias causas aonde o cigarro ele está atribuído. É claro que como o pulmão é o órgão que, digamos assim, a linha de frente, é o que Recebe. recebe a bomba, ele acaba sendo impactado de formas diferentes, não só pelas é, toxinas que eventualmente são absorvidas e chegam na corrente sanguínea e acabam chegando nos outros órgãos, mas também com as questões da fumaça, do que chega pela via aérea. Então, a agressão ao pulmão ela é muito maior e por isso a frequência é tão alta de doença respiratória. Mas a gente tem que entender que a partir do momento que eu fumo, que eu dou uma tragada, aquelas
substâncias do cigarro, rapidamente elas caem na corrente sanguínea e se espalham pelo corpo inteiro. Só para ter uma ideia, em menos de 5 a 7 segundos, todo o corpo já recebeu aquelas substâncias. É muito rápido que elas... 5 a 7 segundos. É rápido. O cérebro, na hora que tu dá uma tragada, em 7, 8 segundos, a pessoa já está sentindo os efeitos da droga. Então, e isso acontece com o corpo inteiro. Então, por isso que as substâncias de cigarros elas podem fazer mal em todos os locais. Dentro desses locais, a gente está falando, especialmente uma preocupação que se tem, são com as doenças vasculares. Né? Daí a gente volta no tema do nosso podcast aqui, que é o AVC, porque o cigarro ele tem uma série de substâncias tóxicas que machuca, que faz lesão nos nossos vasos sanguíneos. E ao fazer essa lesão, ele aumenta o risco de se desenvolver uma placa de gordura ali, de se desenvolver uma fissura, uma rachadura que vai formar uma formação de um coágulo que vai entupir aquele vaso sanguíneo. E esses vasos sanguíneos, obviamente, estão dispersos por todo o nosso corpo. Então, ele pode, se caso obstruir um vaso sanguíneo no coração, fazer um infarto do miocárdio, do músculo do coração. Se caso obstruir uma artéria do braço, eu faço uma isquemia, uma falta de irrigação para o meu braço. E se caso obstruir uma artéria do cérebro, a gente tem, por exemplo, um acidente vascular cerebral. E outras doenças relacionadas, a gente relaciona o cigarro cânceres diversos, não só de pulmão, especialmente câncer gástrico, câncer de rim, associado ao aumento de risco de doenças oncohematológicas, como linfoma, leucemias, aumenta risco de catarata. Então as consequências são muito, muito diversas, assim, né? Entendi. Realmente é muito importante a gente falar disso, né? Porque as doenças que a gente pode evitar, quando você falou que o cigarro é a principal doença prevenível de morte, a gente quer dizer que se você parar de fumar, se a pessoa que fuma parar, a gente consegue evitar muitas mortes por causa disso, né? E não só mortes, como também sequelas, que o paciente às vezes vai ficar com um cansaço exagerado, não vai conseguir caminhar, não vai conseguir subir uma escada de uma maneira adequada. Eu gostaria de pegar esse ponto teu, Thiago, porque isso é uma coisa que eu ouço, assim, muito frequente no consultório. Especialmente algumas pessoas têm um perfil, assim, mais... que se dane. Eu vou fumar porque se eu morrer, eu morri. Não tô nem aí, né? Só que as pessoas não entendem. É claro que ninguém quer morrer, né? Pelo menos eu não quero morrer. Mas tudo bem, se a pessoa tem um derrame extenso e acaba falecendo, um infarto, morre, sem sofrer, ok. Mas na maior parte das vezes não é essa história. Não é assim. Né? As doenças relacionadas ao cigarro, geralmente elas estão relacionadas a uma via sacra de um sofrimento para a pessoa, porque geralmente elas causam sequelas e essa sequela vai longe, a família sofre, então não é uma coisa assim tão simples. E muitas pessoas usam isso assim, mas eu fumo porque se eu morrer... Muita gente. Também não é tão pessoal, né? É familiar, né? Essa questão é importante. É uma decisão minha, mas afeta a sua família também, né? Exato. Hoje, em relação ao AVC especificamente, né? Quem fuma tem pelo menos o dobro de chance de ter um AVC, chegando às vezes até 4 vezes mais. E quando a gente fala do AVC hemorrágico, que é o sangramento no cérebro, na formação de aneurisma, o cigarro ele aumenta em 10 vezes mais a chance de seu aneurisma se romper. Então, a gente está falando aqui de todos os tipos de AVC que a gente tem, que é o isquêmico e o hemorrágico, né? E realmente, quando um paciente tem um AVC, muitas vezes ele fica dependente e um familiar tem que sair do emprego para cuidar dessa pessoa. Porque é mais barato ele sair do emprego e cuidar do que pagar alguém para ficar ali 24 horas cuidando, né? Então, Rogério, realmente isso é muito importante. E em relação a isso ainda, muitas vezes o paciente que fuma, ele tem a pressão um pouco mais alta. Tem essa relação, pressão alta com o cigarro também? Total, né? A nicotina, ela mesma, né? Não só as outras substâncias, ela tem ação de liberação dessas que a gente chama de catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, né? Essas todas são substâncias que a gente usa, por exemplo, no UTI para aumentar a pressão do paciente, né? A gente usa externamente. Então, ela faz a liberação dessas substâncias e age diretamente nos vasos.
Ter uma ideia, né, assim, a pessoa quando está tragando cigarro, por essa vasoconstrição, quer dizer, a redução do calibre do vaso que acontece por causa do cigarro, a temperatura do dedo dela cai uns 2 graus, tá? Porque é onde tem a periferia onde você mais vai sentir, né? Para de correr o sangue ali quente e esfria o dedo. Então, é notável isso aí, né? Assim, você tem experimentos que viram isso. Então, assim, é imediato, tá? Tem uma ação imediata na pressão arterial. E olha que interessante, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no coração, junto com essa alteração, né, ela vai alterar também o fluxo lá das coronárias, a resistência das coronárias, são as artérias que irrigam o coração. E junto com isso, né, quando você fuma o cigarro convencional, pelo menos, você está inalando uma substância que é o monóxido de carbono, né, a substância que sai do escapamento do carro, que é altamente venenosa, vamos dizer assim, né, dizer. Então, ela acaba competindo com o oxigênio, né, no nosso sangue, ocupa o espaço que era para estar oxigênio, além de aumentar a demanda, ela faz também uma taquicardia, né, essas catecolaminas, aí, adrenalina, etc., além de aumentar a pressão, acelera o coração. E, ao mesmo tempo, priva o coração do seu combustível, que é o oxigênio. Então, é por isso que aumenta tanto também o risco de infarto, né, é um problema cardiovascular dos mais também comuns e Terrível. associados ao uso do cigarro. Joia. Né? Então tem tudo isso aí. A pressão está diretamente relacionada com o tabagismo, né? Aumenta mesmo, e é imediato. Olha só, interessante. Então é importante as pessoas entenderem que às vezes ela quer tratar uma pressão alta. Ah, mas a minha pressão alta está difícil de tratar. E muitas vezes o problema está no cigarro, né? Às vezes a gente parar de fumar, nós vamos resolver dois problemas. Um no cigarro e o outro da pressão E é alta um dos naquele problemas paciente. que mais rapidamente se resolve quando a pessoa para de fumar. Um dos maiores benefícios assim, imediatos, né? Aham, É a melhora da pressão arterial de quem fuma, né? Essa pressão que está associada à nicotina ali e ao cigarro. que legal. E como que a gente convence o paciente que fala pra gente assim, não, não sou viciado. Eu fumo já tem uns 10 anos, mas eu só fumo 2 dias na semana, eu só fumo sexta e sábado. E convencer ele que ele também precisa parar de fumar e que talvez ele seja sim um dependente do cigarro, né? A maioria das vezes ele é porque a gente não consegue tirar. Como que a gente aborda isso ou tenta convencê-lo que não é bom fumar nenhum cigarro? Essas questões de abordar o tabagismo são sempre bastante delicadas, né? Porque as pessoas tendem a criar escudos e pensamentos que se protegem, né? Essa questão como a gente estava comentando agora, eu não sou dependente, eu paro a hora que eu Para a quero, hora que eu quero, não, é, direto. mas assim, na prática as coisas não são assim. É claro que existe uma relação de risco das doenças relacionadas ao cigarro, a quantidade de cigarro que eu fumo. Quanto mais eu fumo, mais risco eu tenho. Sim, Mas existe uma lenda de que se eu fumo pouco, esse risco é praticamente nenhum. E não é. Existem bastante estudos que mostram que aquela pessoa que fuma aí um cigarro por dia, 4, 5 cigarros por semana, ela tem sim um risco maior de desenvolver todas as doenças que a gente conversou do que uma pessoa que não fuma. Ou seja, não existe um nível seguro para fumar. Tá? Essa ótimo. coisa de falar assim, fumo umzinho só. Não é seguro. Isso vai aumentar o teu risco em alguma proporção. Especialmente se, eventualmente, essa pessoa já tem alguma predisposição. Então pode ser que aquele cigarrinho já seja uma desgraça para Suficiente ela. para causar um Exatamente. problemão. E quando a gente fala de abordar o tabagismo, então uma das coisas mais difíceis são abordar essas pessoas que não fumam tanto, assim, porque quando a pessoa fuma muito, ela tem uma dependência à droga muito grande. Então a abordagem é um pouquinho diferente. Né? Essa pessoa sente muito quando fica sem o cigarro. Ou seja, quando a nicotina baixa no sangue, ela fica maluca porque quer fumar de novo. E daí a abordagem dessa pessoa é um pouco diferente dessas pessoas que fumam menos, né, que Uhum. tem uma questão mais comportamental relacionada ao cigarro. Em todos os aspectos, as pessoas precisam entender que elas precisam parar e elas precisam comprar a ideia de que precisam parar. Né? Esse é um outro ponto que a gente vê bastante, e às vezes chega uma pessoa que fuma e vários familiares em volta e fala, ele tem que parar, ele tem que parar. E a pessoa meio assim, eu quero parar, mas a pessoa genuinamente não quer parar. Não quer parar. É muito difícil parar se a pessoa não quer parar, Sim. né? Talvez impossível, né? Porque a Aham. pessoa vai fazer de tudo para não conseguir parar. Então essas abordagens são bastante complicadas Não é mesmo. fácil mesmo, né? Eu recentemente atendi uma paciente, ela tem dois aneurismas cerebrais e ela fumou por 20 anos e agora ela parou. E, por sorte do médico, né, talvez,
para a título de informação, ela foi na consulta com o esposo e com a filha. E aí eles falaram, não, ela não parou de fumar. Ela ainda fuma escondido, diminuiu bastante, mas ainda fuma. Então o paciente, muitas vezes, ele mesmo se engana, né? Ele fala pra gente, médico, chega ali na sua frente e fala, não, eu parei de fumar. Mas na verdade o familiar fala, não, não parou. E isso é um problema, porque como ele diminuiu, muitas vezes ele finge que Exato. realmente acredita naquilo, né? E como que a gente tem hoje em relação ao tratamento desses pacientes? Aí o paciente chegou lá no seu consultório e ele fala assim, eu vim aqui porque eu quero parar de fumar. Tomou a decisão, Tomou a né? decisão. E é o mais importante, né? Que assim, esse paciente que chega nessa fase, opa, então agora é outra conversa, né? O paciente está na fase anterior, você não vai ter como convencê-lo, né? Você vai plantar a semente ali, vai regando, né? Às vezes é só o fato de tu falar assim, olha, tem como te ajudar a parar de fumar, Isso. né? Então, às vezes é essa informação que a gente faz, por isso que é tão importante essa abordagem por todos. Isso. Todo médico deve ter a obrigação de toda consulta, por mais que ele sabe que o cara não vai parar, mas tem que falar, olha, é recomendado que tu pare de fumar, tem como ajudar, porque ele plantou, essa coisa que o Rogério falou, ele plantou a semente, e aquilo pode ser que em algum momento floresça, né, aquela semente. E realmente isso é importante sobretudo, por mais que eu, ali no consultório, eu não consigo fornecer muito auxílio para o paciente parar de fumar, mas eu consigo orientar ele que tem profissionais como vocês que trabalham especificamente com isso, né? Então tem essas formas de abordar esse paciente, sabe? Mas daí o paciente tomou a decisão. Chegou lá, você já fica feliz, fala, ótimo, que bom que ele veio querendo parar de fumar. O que que nós temos hoje de coisas boas e que a gente pode realmente acreditar que nós vamos ter um sucesso nesse tratamento para o paciente parar de fumar? Então, algumas coisas são, assim, tem comprovação científica, tem, né, assim, é certeza que tem algum benefício, tá? O que que é o difícil? É que parar de fumar é difícil mesmo para as pessoas que decidiram, né? Então, assim, a taxa média de sucesso não é tão grande. Naqueles que decidiram parar de fumar, em torno de 10%, se não se fizer nada, param sozinho, né? Com ajuda vai para 15 ou 30%, dependendo do que você usa. Mas o que que tem de mais, de maior evidência para você fazer por essas pessoas? Primeiro, um acompanhamento, né? Um acompanhamento que você vai ter um segmento, principalmente nas primeiras fases que a pessoa está parando de fumar, né? Quando ela vai decidir o dia que ela para de fumar, você vai ajudar ela, né? Como que vai lidar com aquele dia, ah, maneiras de tentar talvez diminuir o estresse, né? Maneiras de tentar evitar com que aquele hábito, né? Pequenas coisas que às vezes chamam hábito, gatilhos para fumar, tirar as coisas que lembram o cigarro, né? Tentar fazer uma higiene, né, dos hábitos inicialmente, né? Quando a pessoa tem um certo grau de dependência da nicotina, você pode usar algumas medicações que pode ajudar, eu falo um pouquinho delas, né? Mas o principal é ter esse segmento. Tem um tipo de acompanhamento também que se faz, que é a terapia cognitivo-comportamental, pode ser feito no consultório ou até com um psicólogo junto, né? O ideal, normalmente, é ter uma equipe multidisciplinar, tem equipes, né? Até a rede pública tem um bom trabalho, né? Assim, o SUS tem todo um protocolo para ajudar as pessoas a parar de fumar, né? A dificuldade é que nem sempre está 100% disponível em todos os lugares, mas que nem aqui em Blumenau, de vez em quando, eles abrem, né? Assim, essas vagas para as pessoas seguirem, acompanharem. Então, esse segmento, né, de aconselhamento, de terapia, né, isso deve ser feito durante todo esse processo, que em geral dura em torno de 3 meses, né. Em termos de medicações, né, o que a gente pode fazer para as pessoas que fumam e precisam de medicação? A gente está um pouquinho limitado atualmente, né, que nós temos aí basicamente 3 medicações que são eficazes em parar de fumar, né. A primeira é a terapia de reposição da nicotina, né, então o que a pessoa absorve de nicotina através do cigarro, você vai repor, né, ou com adesivos, ou com goma, ou com as duas maneiras, né, para que ela diminua os sintomas de abstinência, né, que durante essa fase provavelmente ela vai ter, Tá? né. O que que são os sintomas de abstinência? O que que é Isso isso? é O que que é interessante. essa palavra aí? Então, quando a pessoa para de fumar ou reduz a quantidade de cigarros, ela pode sentir alguns sintomas que são esses de abstinência, né, da nicotina. Normalmente ela vai ter irritabilidade, forte desejo de fumar, né, ela fica um tempo sem, ela tem aquela vontade, às vezes muito intensa. Ela pode ter insônia, alterações do sono, né, ela pode ter
sintomas de ansiedade e depressão, que podem durar um certo tempo. Ela pode ter aumento do apetite, né? Assim, junto com ganho de peso. Ela pode ter dores de cabeça, ela pode ter dificuldade de concentração. Em geral, esses são os sintomas mais frequentes da abstinência da nicotina, que em geral duram aí 3, 4 semanas, né? Mais intensamente. Depois, claro, cada um é cada um, mas vão diminuindo em geral. Então, de 3 meses, esses sintomas é para ter cessado totalmente, né? E aquela dependência maior da substância nicotina, ela já meio que passou depois de 3 meses, né? Não é que passou, mas diminuiu a ponto de não ser mais um sofrimento como é no começo, né? Então, esse período é crítico, né? Esse começo de largar o cigarro, porque além da dependência da nicotina, tem muitas questões, às vezes, associadas a gatilhos emocionais, que fazem a pessoa fumar, né? A gatilhos comportamentais. Então, por exemplo, a pessoa se irritou, está estressada, ela precisa de um cigarro para se acalmar, né? Ou a pessoa está numa festa, ela precisa de um cigarro para ficar mais feliz, ou para aproveitar melhor aquele momento. Então, cada um, a pessoa acabou de fazer uma tarefa, ela precisa de um cigarro como uma recompensa. Cada um tem o seu gatilho emocional ou comportamental. Ah, tá na hora de tomar o meu café, é hora do meu cigarro, né? Então, assim, cada um tem. Então, eu tenho que trabalhar todos esses aspectos e você vai dar um suporte nessa fase mais difícil, né? Que ela precisa largar a substância e precisa readequar a vida toda. Porque a vida de quem fuma está toda ao redor do cigarro. Parece que não, mas está. Tá? Ela vai no cinema, ela tem que, às vezes ela pensa, poxa, 2 horas, né? Eu vou ter que ficar sem cigarro. Casamento, às vezes a pessoa, sempre que ela vai para um lugar que não pode fumar, ela fica preocupada. Viagem de avião, né? Viagem de avião. Uhum. Então a vida dela toda está ao redor do cigarro. Está preocupada se vai acabar o cigarro, se amanhã ela vai ter, entende? Tem que ficar extremamente ansioso se vê com a possibilidade de ficar sem cigarro. Então tem um monte de fator da vida que ela tem que reajustar. A vida toda dela tem que mudar o jeito de viver. Então não é fácil mesmo, né? É, fácil. E é bom você ter falado isso, porque muitas vezes o paciente consegue 10 dias, 15 dias, e depois ele fica com tanta vontade, volta a fumar, porque ele acha que vai ser aquilo a vida inteira, né? Isso. E na E verdade não a questão é. das 12 semanas ali, dos 3 meses, é que é o período mais crítico, né? Então, Ele precisa ficar um certo tempo sem fumar nada, tá? uhum, Essa é a verdade. Porque quando ele ficou 2 meses sem fumar, mas ele pegou um cigarrinho, porque achou que já tinha, agora não fumar, só vou fumar um para matar a vontade, acabou, né? aham, Aí vem todo o resto atrás, nunca é um cigarro só. Tá? A vontade volta com tudo. Então ela precisa de muito tempo sem cigarro para que os receptores de nicotina lá no cérebro diminuam em quantidade e aí diminuam os sintomas de abstinência, aquela vontade de fumar tão intensa, né? ótimo. E você tinha falado que eram 3 opções, né? O da Adesivo de nicotina, nicotina, né? Reposição, a reposição, bupropiona, uma né? medicação, né? A Que é um medicação comprimido, uma isso, é um cápsula, antidepressivo, né? Que aham, tem que ser sempre, todos eles, né? Sempre com consulta médica, com indicação sim. médica, né? Muita gente às vezes vai lá e Não compra é e chegar lá na usa. farmácia e comprar e achar que vai ser o melhor remédio Tem para efeitos parar, né? colaterais, tem contraindicações, então precisa ter uma avaliação antes de usar. Né? Eu digo três porque, assim, na verdade tem mais dois. Né? Um não tem, os outros dois não tem mais, acabou para a gente aqui no Brasil. Tá? Porque a vareniclina, né, que é um remédio que já é antigo até, né, ele saiu de circulação no mercado por um problema na produção, tinha um contaminante lá, e aí pararam a produção e até agora não voltaram. Tá? Então era um dos melhores remédios para ajudar a parar de fumar, que tinha mais eficácia. Tá? E agora tem um outro que na verdade é um remédio antigo, mas os estudos recentes estão mostrando que ele é tão eficaz quanto a vareniclina, né, para parar de fumar, que é a citizina, né, um remédio até mais antigo, mas que não temos aqui no Brasil e que a Sociedade de Pneumologia está lutando aí para que a Anvisa aprove logo para ter Aham. mais essa opção, E né? é provável que vai ter em breve. Muito provável, porque já Muito tem provável. vários países, né? Já é um remédio que não é Sim, uma coisa nova, legal. né? E é bem eficaz também. Então tem muita opção boa para parar de fumar, né? Tem Tem, muita coisa para se fazer para esses sempre pacientes, né? tem. O E, importante é assim, tá? A gente como médico e até os pacientes também, é muito fácil se decepcionar com o tabagismo, tá? Porque vira e mexe, nosso paciente vai voltar a fumar. O paciente às vezes volta a fumar e fica decepcionado, né? Mas assim, parar de fumar é uma caminhada, né? Assim, existem as recaídas, podem existir. É claro que tem aquele que parou e nunca mais voltou, mas é uhum, muito comum a recaída. Só que a questão é que nem o médico nem o paciente tem que desistir, tá? Assim, sempre ir atrás, sempre continuar, porque é um problema crônico, tá? e eu percebo isso, já aconteceu comigo, de eu perguntar para o paciente, e aí, parou de fumar? Ah, doutor, parei, mas eu voltei a fumar. Ah, voltou?
E a senhora voltou lá no médico, estava acompanhando a senhora? Não, eu fiquei com vergonha de voltar nele, porque ele foi tão bom comigo, ele foi tão bonzinho comigo, que eu não tenho coragem de voltar e falar para ele que eu voltei a fumar, né? E como que você enxerga hoje, Eduardo, isso que eu falei, do paciente às vezes ter vergonha de voltar a fumar, e também dos benefícios dele parar de fumar. Parou de Uhum. fumar. Ele já vai ter algum benefício? Não vai? Demora? Como é que é? E tem, só complementando o que tu falasse antes, ainda tem um médico que fala, né? Se não parar de fumar, nem volta mais aqui. Essa é uma forma fácil de resolver o problema do médico, né? Tá resolvido, né? O paciente não volta mais. Sim, exatamente. Não, mas essas questões são, e assim, é importante isso porque sempre uma história de sucesso de uma pessoa que parou de fumar, ela teve é muito comum ter muitas tentativas. E em algum momento aquilo engrena e a pessoa não fuma mais. Então, o fato de ter uma recaída nunca pode ser um sinal, tanto para a equipe médica quanto para o paciente, de que é um caso perdido, né? Isso é muito importante. Em relação aos benefícios relacionados ao cigarro, as mudanças são realmente bastante rápidas. É claro que quando a gente vai falando das tantas possibilidades de doença que o cigarro traz, cada uma vai ter um benefício diferente. Se a gente falar assim de doenças cardiovasculares, as doenças cardiovasculares são uma das que mais rápido tem o risco reduzido a partir do momento que eu paro de fumar. Como tem uma certa relação com a ação da nicotina, na hora que eu tiro a nicotina da jogada, isso já diminui bastante a questão dos efeitos adversos relacionados à saúde cardiovascular e eu já consigo melhorar muito esse risco. Quando a gente vai falar das doenças pulmonares, né, existem algumas doenças como o enfisema pulmonar, que é uma lesão estrutural, fixa, que uma vez feita, aquilo ali, infelizmente, não tem mais volta, né? Então existem danos irreversíveis causados pelo cigarro. Mas a partir do momento que eu paro de fumar, muitas vezes, mesmo um paciente que já tem algum dano ou que tem alguma lesão, eu consigo estabilizar esse processo e evitar uma progressão da doença. O câncer de pulmão é uma outra questão que também os riscos vão diminuindo conforme eu vou parando de fumar. O câncer especial é interessante porque o mal que o cigarro faz é tão grande que o risco para se normalizar às vezes demora bastante tempo. Então por isso que quando uma pessoa fuma, existe uma recomendação, desculpa, quando ela para de fumar, existe uma recomendação de a gente ainda continuar observando, cuidando, rastreando, né, fazendo uma pesquisa se não tem o risco de tumor por um tempo prolongado. Né? Depende o protocolo, a gente rastreia por 15 anos ou até mais tempo, mesmo que ele parou de fumar. Então, e tem outros benefícios que são, às vezes, mais sutis, mas que fazem muita diferença, sabe, Thiago? Uma das coisas que eu mais percebo, assim, especialmente as mulheres, né, que são um pouco mais vaidosas, é a melhora da qualidade, assim, do cabelo, da pele, o brilho no olho melhora. São coisas, às vezes, assim, que passam, né? Nossa, a gente não valoriza. Mas é impressionante como isso melhora e melhora rápido, né? Então, a mulher, ela fica mais bonita depois que para de fumar. A pele fica mais bonita. E muitas mulheres não percebem o mal que o cigarro está fazendo, né? Só vão perceber depois. Diz que para, Nossa, percebe. aconteceu tanta coisa boa. Uma coisa que as pessoas falam bastante assim é de cheiro, tá? É uma coisa que conta muito, mais do que a gente imagina. Nossa, eu não tenho mais aquele cheiro do cigarro. Tem gente que tem realmente horror a ter aquele cheiro. Tem gente que tenta esconder, né? Ah, máscara de menta, perfume e tal, para não ficar cheirando. Na hora que eles se libertam desse cheiro de cigarro, né? Fala, poxa vida, como bem melhor não cheirar. Também a pessoa acaba também percebendo melhor os odores, melhor o apetite, o sabor. Tem muita coisa que ela percebe muito rápido. O cigarro, ele anestesia a nossa sensibilidade a sabor e cheiro. E na hora que eu paro de fumar, eu começo a ver assim, nossa, que comida boa, como é melhor. E até um problema no começo, porque às vezes... E esse é um ponto muito importante. Claro, a gente acaba... As mulheres acabam tendo, mas isso é um ponto independente do sexo, mas que muitas vezes intimida a parar de fumar. Porque o fato de parar de fumar geralmente está relacionado a um pouco de ganho de peso, né? A gente fala até em 10% de ganho de peso pode acontecer depois que para de fumar, o que é bastante, né? Mas o ponto é que geralmente depois de um ano que eu parei de fumar, esse peso é o mesmo que eu tinha no momento que eu parei.
Então, às vezes é uma coisa transitória, Sim. relacionada ali a essa questão de eu perceber melhor o sabor, eu me empolgo um pouco mais para Aham. comer, a questão da ansiedade, do apetite que aumenta quando eu estou passando por aquelas fases da abstinência da droga. Então, acaba compensando um pouco. Uhum. Mas não E deve ser nunca um fator para desestimular, ó, né? isso é muito Positivo, né? importante, né? Porque às vezes Não vai deve ganhar um ser. pouquinho a mais de peso, Mas isso mas pode. vale a pena, né? Muito bem. Vale muito a pena parar de fumar. Exatamente. Quando a gente começou esse podcast, eu comecei com a minha esposa, né? E ela vem em alguns episódios ainda, nós estamos com um menino pequeno, então tem uma logística um pouquinho complicada, mas nosso objetivo aqui era ajudar uma pessoa com o AVCcast inteiro. A gente falou, olha, se a gente ajudar uma pessoa com o AVCcast, a gente já está feliz. E depois que eu comecei fazendo, aí eu quis mais. Agora eu quero ajudar uma pessoa por cada episódio, né? Então, se eu ajudar uma pessoa por cada episódio, eu também estou Nossa, feliz. imagina se alguém parar de fumar depois de ouvir esse episódio. Exato. Então, se Que uma legal. pessoa parar de fumar, realmente eu já estou Não, muito feliz e valeu a pena. Valeu, com certeza. Mas o que eu quero falar é que como que eu estou aprendendo com isso, né? Das informações novas que eu levo para os meus pacientes no consultório, que eu aprendo com os colegas aqui, porque é uma forma que eu estou vendo e eu estou me atualizando sobre temas que eu trabalho, mas que são coisas que eu não sabia muitas vezes que, por exemplo, em alguns casos, o paciente tem que ser rastreado até 15 anos depois, Uhum. né? Hoje existe, aproveitando esse teu gancho, todo paciente que fuma, claro, especialmente quem fuma uma carga de cigarro maior e tem mais do que 50 anos, existem alguns consensos, né, 50 ou 55 anos, todo ano tem que fazer uma tomografia para rastrear o pulmão, justamente buscando uma lesão pulmonar. Uhum. A ideia é mais ou menos igual a do câncer de mama, né? A gente faz um exame anual na mulher para Uhum. tentar pegar um tumor numa fase tratável, inicial. A mesma coisa no pulmão. A gente sabe que o câncer de pulmão, ele não dá sintomas em fases iniciais. A gente sabe que o cigarro é o maior fator de risco para fumar. Então a ideia é justamente isso, a gente tentar pegar esse grupo que tem um alto risco e detectar numa fase precoce. E com isso, os estudos mostram que diminui a mortalidade pelo câncer. É a única intervenção que existe que mostrou uma redução, as pessoas morrem menos por câncer de pulmão se eu faço esse tipo de acompanhamento. Mas olha só que coisa doida. Eu tenho que fazer anualmente uma tomografia para tentar reduzir a chance de morrer de câncer de pulmão, que não é tão grande também. A redução no risco é algo perto de 20%. E tem outro detalhe interessante. Quando a gente começa a fazer o protocolo de rastreamento, muitas pessoas param de fumar, porque é um momento que as pessoas se tocam e falam assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu pulmão, com a minha saúde, com a minha vida? Então, só o fato de rastrear eu já aumento para eu dobro a chance dela parar de fumar. Olha só. Interessante. Não é para todos, né? Para quem uma determinada carga de Isso. cigarro. Não é para todos, sim, entendi. Então, se a pessoa Isso chegou é nesse importante. grupo, opa, ela está em Ela grupo tem um de risco risco. muito alto. Já tem um risco É bem para alto. cair a ficha, né? Ótimo. Opa, você está no grupo de risco já, né? Que bom. Bom, em relação ao tema tabagismo, eu estou bem feliz. É um tema muito longo, muito extenso, né? Pra gente, Poderíamos ficar a uma gente semana aqui poderíamos ficar conversando muita coisa e eu ia aprender muito com vocês. E eu queria, Rogério, para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo ou ouvindo a gente em alguma plataforma hoje digital, né? Uhum. Falar para essa pessoa a importância que ela, que ela vai ter na vida dela, parando de fumar ou ajudando algum familiar próximo que precisa. A gente pensa em parar de fumar e muitas vezes só tem uma coisa que separa quem parou de quem não parou, tá? Que chama ação. Né? A pessoa vai parar de fumar quando ela chega numa fase de ação. Antes disso, ela está numa fase de contemplação, talvez um dia eu pare, ou pré-contemplação, eu nem sou dependente, não preciso parar. Mas a única coisa que realmente diferencia quem parou de quem não parou é a ação. A pessoa chegou numa fase que falou assim, eu vou fazer alguma coisa. Né? Então, assim, você tem que tomar alguma ação. Se você realmente quer parar de fumar, tudo bem, você não sabe qual ação você vai tomar, você pode até fazer uma coisa que seja não tão significativa. Nessa semana eu vou fumar um cigarro a menos, vamos ver como é que eu vou me sair, como é que eu me saio fazendo isso. Entende? Parta para alguma coisa, não fique só no pensamento. A partir que você partiu para uma ação, você começou uma caminhada, e aí você vai ajustando conforme os erros, conforme as dificuldades. Né? Muitos podem precisar de ajuda médica, etc. Né? Mas assim, você precisa tomar alguma ação. Tá? É a única coisa que realmente vai diferenciar.
né? Então, assim, os benefícios de parar de fumar, olha, não tem como ser mais claro do que dizer assim, ó, você reduz em 50% a sua chance de morrer 10 anos antes, né? Isso é Você muito. tem a chance de viver 10 anos mais. Aqui é difícil porque a gente fala as coisas assim coletivamente, né? Ah, quem fuma, em média, morre 10 anos antes de quem não fuma. Então, no coletivo é fácil você visualizar isso, porque você vê lá naquele grupo que morreram, né, mais ou menos. Individualmente é difícil você convencer a pessoa que, olha, você vai viver 10 anos a mais ou menos, até porque a gente não sabe se aquela pessoa vai viver mesmo 10 anos a mais ou menos se fuma ou não, porque é uma estatística, uma população enorme. Uhum. Né? Mas assim, ó, as evidências são imensas, né, que fumar traz malefícios, você está se expondo a um risco enorme, né? Como foi dito, assim, não só de ter problemas, mas de ter sofrimento, isso que é o chato, né? Ótimo. Não é simplesmente morrer, né? Mas é sofrimento para a vida, né? A gente aprende muito com sofrimento, mas algumas coisas irreversíveis, né? Vão além do sofrimento, né? É uma coisa que muitas vezes modifica toda a vida da pessoa e daqueles que estão ao redor. Né? Então, assim, tem que realmente parar para pensar um pouco nisso, né? É pesado falar essas coisas, etc. Mas se a gente não falar, as coisas vão sendo levadas, né? Tem que falar. Até Isso a tem hora que que ser realmente dito. acontece, aí, poxa, aí é tarde muitas vezes, Sem né? dúvida. É muito bom essa palavra sua, que é ter ação. Querer parar e buscar uma ajuda que tem jeito. Eduardo, deixa uma mensagem para os nossos espectadores da importância de parar de fumar ou de tentar, pelo menos, de ter essa ação de buscar uma ajuda. É, sim, reforçando o que o Rogério falou, é importante as pessoas entenderem que é possível parar, né? Por mais que seja difícil, então essa é a grande diferença. Muitas vezes não é um caminho fácil de ser trilhado, mas é um caminho possível de ser trilhado. A pessoa consegue parar, né? Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas é possível. E partindo disso, a pessoa tem que ter essa vontade, né? É importante que essa ficha caia em algum momento, né? E a partir do momento que essa ficha cair, né, existe como ajudar, né? E tem como poder ajudá-la a sofrer menos, a ter um caminho mais fácil de ser trilhado. E o sucesso vai ser sempre muito recompensador, né? A gente recebe as pessoas que param de fumar no consultório, todas se sentem muito felizes, é uma vitória para É aquela uma pessoa, vitória. né? Vale a É uma pena, né? vitória que vale muito a É. pena. E eu, às vezes, falo de uma maneira meio simples para o paciente, né? Você não nasceu fumando. Então, você Uhum, vai conseguir. Se você uhum. quiser, você vai conseguir. Bom, vamos passar então para o segundo tema. É um tema muito importante também, é um tema hoje pouco diagnosticado, né, em muitos pacientes, e também tem risco para o paciente ter um acidente vascular cerebral, um AVC, que é uma doença que chama apneia obstrutiva do sono. Eduardo, o que é essa doença? E é uma doença? Exatamente. A apneia obstrutiva do sono é uma doença, né, como a gente comentou antes, do cigarro, né? É uma doença que tem o seu CID, tem suas categorizações. E o ponto principal é que é uma doença muito frequente. Os estudos epidemiológicos mostram que mais ou menos um terço das pessoas, né, tem um estudo Episono lá do Instituto Sono de São Paulo, mostrou que um terço das pessoas, isso confirmado com estudos, tem apneia do sono. A população Um adulta, terço? um terço. Ou seja, nós estamos em 3 aqui. Um de nós. Eu já fiz a minha polissono, eu não tenho nada, nem fiz, eu fiz eu sou cantinho. Mas o fato é que é uma doença muito prevalente. E a apneia do sono, ela consiste de interrupções na respiração durante o período que a pessoa está dormindo. Essas interrupções acontecem por uma obstrução à via aérea, que na maior parte das vezes está localizada na região atrás da língua, ali na região da garganta. Ou seja, o espaço por onde o ar passa, ele acaba fechando e o ar não passa mais. Uhum. As pessoas geralmente tendem a interpretar assim, não, eu não tenho isso, Isso. né? Eu não tenho. Porque é uma doença que acontece apenas, exclusivamente, quando a pessoa está dormindo. Então ela está inconsciente. Ela não tem como perceber se ela está respirando bem ou não. Essas obstruções da via aérea, obviamente, elas duram um certo tempo, né? São associadas, né, como não está entrando ar, o oxigênio cai,
né? Isso libera, é uma situação de estresse, então libera adrenalina, a pressão aumenta, o coração acelera, e vai chegar uma hora que o cérebro fala assim, ó, vamos acordar, porque assim não está dando. Então, nesse momento, a pessoa tem um pequeno despertar que acaba fazendo com que aquela musculatura se contraia, existe uma respiração com mais força e o ar volta a passar. Isso acontece tão rápido que a pessoa não toma consciência que estava sem respirar. Já logo volta a dormir e pode voltar a ter esse ciclo várias vezes durante a noite. E é justamente aí que mora o problema da apneia, porque não é uma doença que a pessoa não tem um episódio de apneia durante a noite. São vários episódios desse que no transcorrer de uma noite inteira vão trazer uma série de consequências negativas para o sono daquela pessoa e para a saúde dela também. Que legal, interessante isso, e eu não sabia que era tão prevalente assim essa doença, né? Assustador, né? É assustador. E em relação a isso que você falou, você já citou alguns dos mecanismos sobre a apneia do sono, o que que ela pode fazer com aquela pessoa, né? E existem algumas possibilidades que a pressão do paciente sobe mais, é um paciente que tem mais pressão alta, e com isso ele aumenta o risco de fazer eventos cerebrais, né, AVCs. Algumas vezes falta um pouco de oxigênio no sangue, a oxigenação naquele paciente já não é tão boa quanto uma pessoa que não tem apneia, então é um risco para o paciente ter um AVC no futuro, assim como outras doenças também, até do coração. E sobre o Eduardo está falando, Rogério, que às vezes não, a via aérea obstrui momentaneamente e o paciente acorda. Mas o paciente, às vezes, ele pode ficar sem respirar e não respirar e não acordar nunca mais, por conta da apneia do sono. Um paciente uma vez me perguntou isso, É né? um temor, né? Será que eu vou morrer Esse por grande dentro? medo de morrer por conta de uma apneia. Aham. Normalmente o cérebro vai te acordar. Ótimo. Não chega a esse ponto, né? A não ser que a pessoa esteja num processo de doença, outras questões de medicação envolvida, né? Normalmente pacientes internados às vezes acontece de uma arritmia, né? No meio de um quadro de uma apneia, uma hipoxemia que cai muito a oxigenação. Mas assim, a pessoa que tem a sua apneia, por mais grave que seja, olha, ela vai acordar antes, né? Ótimo, isso é importante deixar claro, né? E mostrar a importância da gente cuidar do nosso cérebro também. Exato. Porque uma vez que está faltando oxigênio, o gás carbônico vai aumentar. Uma das formas disso acontecer, o gás carbônico aumentando, ele estimula uma área do cérebro que chama tronco cerebral, o bulbo, que ele fala assim, opa, vamos respirar aí, né? Então não pode continuar dormindo mais não, desse jeito não, desse jeito tá Sim. ruim. Eduardo, como que a gente dá o diagnóstico? Como que eu falo para uma pessoa, você tem apneia obstrutiva do sono? O diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, ele é firmado através de um exame chamado polissonografia, né? Existem algumas formas de fazer essa polissonografia, mas basicamente consiste em fazer uma análise de uma noite de sono, onde através de alguns sensores, os quais eu consigo ver a respiração, o fluxo de ar, a oxigenação, a gente consegue quantificar e certificar se a pessoa está respirando bem ou está tendo essas paradas na respiração durante a noite. Então, a polissonografia é um exame muito importante nesse contexto para a gente poder dizer se a pessoa tem ou não apneia do sono. Mas talvez o ponto mais importante no diagnóstico é a gente suspeitar do diagnóstico. E esse é o ponto que mais se falha, né? Como a gente falou, uma doença super prevalente, super frequente, né? Provavelmente todas as pessoas que vão nos ouvir têm contatos de pessoas que têm apneia do sono e muitas vezes é não diagnosticado. O principal alarme para o diagnóstico é a presença do ronco. O ronco, como o mecanismo, né, pelo qual a pessoa para de respirar, ele passa por uma diminuição do espaço que o ar está passando na região da garganta. Quando o ar ainda está passando com dificuldade, mas passa, isso geralmente vibra essas estruturas da garganta e gera um ruído, que é o ronco. Então, a maior parte dessas pessoas, elas têm um ronco associado. Então, a presença de um ronco talvez seja o grande alerta para a pessoa procurar ajuda. E daí vem outro ponto, porque ela precisa ser avisada que está roncando, porque a pessoa não sabe, né? A pessoa que ronca tem certeza que ela não ronca, né? Então, especialmente se for um ronco mais alto, mais frequente, então ela precisa procurar ajuda. Não só porque ela pode ter uma apneia
por trás, que é um grande problema, mas também porque ela está atrapalhando quem está dormindo com ela e essa pessoa merece dormir melhor também. Muitas vezes quem leva para o consultório é o companheiro ou a companheira. Exatamente. E sabe que quando vai com o companheiro junto, a gente sabe que vai dar certo o tratamento, porque aquela pessoa vai cobrar que dê certo. Entendi. Porque ela está sendo prejudicada, né? E o impacto de quem dorme com uma pessoa que tem ronco, apneia, é enorme. Aham. Existem muitos estudos que mostram que essas pessoas são mais ansiosas, têm um índice maior de depressão, têm uma qualidade do sono delas muito pior. Aham. Então o impacto é real, não é assim, mimimi. Entendi. Falar, mimimi, vai dormir na sala. Aham, Não, o não impacto é é isso. real. Então, toda pessoa que ronca tem que fazer uma polissonografia? Como que é isso, assim? Como que eu vou indicar uma polissonografia? Claro, assim, o ronco ele é super prevalente. Então, um ronco esporádico, eventual, uma noite que eu estou mais cansado, tive uma noite anterior que eu tive uma privação de sono, estou mais cansado, ou eventualmente associado à ingesta de bebida alcoólica. Então, o ronco esporádico, ele pode, mas não é o mais frequente estar associado a uma doença. Ok. Mas, se aquela pessoa ronca todas as noites, é um ronco mais alto, se ela tem algum sintoma relacionado à apneia do sono, né, uma sensação de um sono muito fragmentado, muito quebrado, acorda no outro dia cansada, né, tem sono em excesso durante o dia. Uma coisa que a gente vem observando bastante é a insônia. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de manter o sono, ou seja, ela dorme, daí acorda e não consegue mais dormir. Então, esses são sinais de que essa pessoa pode ter algo a mais no sono dela, não só um ronco, não só uma noite mal dormida, e sim alguma doença como a apneia do sono. Um outro ponto importante são as pessoas com obesidade, tá? Porque é um grande fator de risco, porque reduz o espaço, né? Aqui que tem para passar. Então, se a pessoa está acima do peso, opa, é um caso que também tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque normalmente a chance de apneia está muito aumentada nesses Deve casos, né? suspeitar nesses casos. E uma vez que deu o diagnóstico, você tem apneia obstrutiva do sono. Isso tem graus, grau leve, grau moderado, grau grave. E como que a gente trata isso normalmente? Então, normalmente você vai ter ali uma classificação, né? É considerado normal a pessoa ter até 5 apneias por hora, né? Em geral, a pessoa que não tem a doença, a apneia obstrutiva do sono pode ter suas pausas na respiração, né? E que não é considerado uma doença, né? Quando esse índice aí, de 5 a 15, né? Pausas é uma apneia que a gente chama de leve, né? Tá. De 15 a 30 pausas por hora, né? É uma apneia moderada, e acima de 30, apneia grave, tá? Em geral, o tratamento vai variar um pouquinho de acordo com cada característica, tá? Em geral, as apneias graves, né? O principal tratamento é o uso do aparelho chamado CPAP, né? E as apneias que estão entre leves e moderadas, algumas podem sim requerer o CPAP, mas em geral, depende de algumas características, mas a gente vai tentar indicar o uso de aparelhos intraorais, que são feitos por dentistas especialistas nisso, que faz, na verdade, um pouquinho de tração da mandíbula, né, para frente, para liberar o espaço para passar lá atrás. Às vezes, terapia posicional também é associada para quem tem uma prevalência maior de apneia quando está deitado de barriga para cima. Então, às vezes, tem algumas técnicas que você tenta usar para que a pessoa não fique de barriga para cima enquanto está dormindo, se ela tem muita prevalência ali, né? Tem, às vezes, tratamento auxiliar com o fonoaudiólogo, que pode trabalhar também a musculatura daquela região. Então, tem algumas alternativas, né, que você vai direcionar conforme cada caso. Tem casos, às vezes, de pacientes com amígdalas enormes, né? A gente às vezes pensa, não tem tanta importância, mas nesse caso pode ter, né? Pode ser ali o principal fator de obstrução. Então, de acordo com o exame, de acordo com os achados de cada caso, você vai direcionar o tratamento, né? Entendi, ótimo. E o Rogério falou, Eduardo, sobre CPAP, né? Que a gente vê muito frequente isso. Mas explica para a população o que que é o CPAP, como que ele atua, para que que ele serve. Ele é um aparelho muito grande, dá para Barulhento, barulhento, como é que é isso? CPAP é uma invenção do século, assim. Eu sou fã do CPAP porque talvez seja uma das intervenções médicas que mais mudam e mais rápido mudam a vida da pessoa. A gente está acostumado, como pneumologista, a tratar às vezes doenças graves, os pacientes ficam lá no hospital assim, meses, vão para casa, voltam no consultório bem, e eles são gratos a ti
por todo o trabalho que tu fez com eles, ajudou. Mas ninguém é tão grato quanto o paciente que tem uma apneia, trata, especialmente com CPAP, e ele volta no outro dia dizendo: Meu Deus do céu, minha vida é outra. Eu dormi, eu estou Consegui descansado, a dormir. minha cabeça está melhor. É mágico o efeito que o tratamento da apneia, de uma forma geral, faz. Quando a gente fala do CPAP, ele nada mais é do que um pequeno aparelho eletrônico, ou seja, que precisa ficar ligado geralmente em alguma fonte de energia, que é a tomada elétrica, tem alguns aparelhos até já com bateria, é, que faz, ele é um compressor de ar. Então ele pega o ar do ambiente e joga através do sistema dele. Esse sistema vai consistir então no aparelho, uma mangueira e uma máscara que o paciente vai colocar geralmente sobre o nariz ou sobre o nariz e a boca. Então esse sistema de pressão de ar que vai entrar pela via aérea vai garantir que aquele espaço que se fechava, como a pressão de ar vai ficar ali dentro, ele não fecha mais. E por isso que ele é tão eficaz para tratar as apneias do sono, porque a partir do momento que o aparelho está bem ajustado, que a máscara está bem ajustada, não tem mais como ter apneia. Então é muito eficaz para resolver a apneia e todos os problemas relacionados à apneia. Os aparelhos, então é importante pontuar que às vezes os pacientes falam: Nossa, mas é um oxigênio isso, é um respirador. Não, ele é apenas um compressor de ar que vai ter esse efeito. Não é aqueles aparelhos que a gente usa no hospital, na UTI, não tem nada a Não ver tem com aquilo. cilindro de Não oxigênio, nada tem disso. nada disso, né? Ah, vai acabar a energia, eu vou morrer. Não, não tem nada disso. É. É, E o fato é que esse aparelho deve ser usado apenas no momento de dormir, então a pessoa coloca esse aparelho, existem vários modelos de máscara, e liga o aparelho e ele vai garantir que a respiração desse paciente fique boa durante todo o período que ele estiver usando o aparelho, especialmente durante a noite. Os aparelhos atuais, eles são bem pequenos, super silenciosos, então faz menos barulho do que um ar-condicionado, por exemplo, e super tecnológicos. Os aparelhos modernos, eles, ao final da noite, eles já mandam um relatório para o celular, dizendo como é que foi a noite, quando foi, se teve apneia ou não. Eles têm meio uma pontuação, ganhou nota 10, Que é bem legal, legal. que legal. E uma vez que o paciente tem apneia, usa o CPAP, trata a apneia, começa a dormir muito melhor, automaticamente ele já tem uma, digamos assim, uma melhora desse fator de risco. Esse fator deixa de ser um fator de Uhum. risco para aquele paciente ter uma pressão alta, ter um AVC ou ter um infarto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante de orientar a população também, que é um tratamento quando precisa usar o CPAP, né? Não é todo mundo que vai precisar do A gente vai CPAP, deixar para os mas casos geralmente mais graves, né, ou mais uhum. sintomáticos. Isso, então não é todo mundo que vai ter que usar, mas quem tiver que usar, que é um tratamento hoje muito seguro, Uhum. muito eficaz e que resolve um fator de risco importante para outras doenças, né? Sem contar na qualidade de vida que aquele paciente vai ter no dia seguinte. Então é importante isso. Rogério, além do CPAP, nos casos mais leves, o que que é atividade física, por exemplo? Ajuda nesses casos? Não ajuda nada? O paciente vai evoluir, hoje ele é leve, ele vai evoluir obrigatoriamente para um grave no futuro? Um fator muito importante, como a gente falou, é o peso, tá? Então, às vezes, um paciente que assim tem uma apneia grave, eu vejo muito paciente em pré-operatório, né, da cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Então, é um paciente crítico porque a grande maioria deles tem algum grau de apneia, né? Então, alguns têm apneias graves, outros apneias mais leves, né? Mas a perda de peso é impressionante como resolve o problema, tá? Então, esses pacientes que operam e perdem uma boa porcentagem de peso, muitas vezes acabou o problema de apneia deles, né? Então, esse é um ponto que tem que ser tocado sempre, né? Assim, para os pacientes que estão acima do peso e têm apneia, é muito importante trabalhar a questão do peso, né? E assim, a obesidade é um problema que vem sendo aprendido como lidar com ele de uma maneira melhor hoje em dia também, né? Assim, existem equipes multidisciplinares que ajudam a pessoa a tratar a obesidade, tem aparecido novas medicações que são bem promissoras, né? Existe a questão dos grupos de cirurgia para quando é necessário. Então, é, a gente falou é claro que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas assim, assim como o paciente tabagista tem
um grupo para seguir, né, ou um caminho a seguir, o obeso tem um caminho a seguir, né, existe um caminho para ele seguir, porque hoje em dia ainda tem muito aquela questão de, eu sou obeso, e assim sou, e assim serei, e é Isso. um problema, tem um preconceito, tem um monte de coisa envolvida, né, mas a cada dia mais as coisas estão evoluindo, né, e as pessoas estão aprendendo a lidar com a obesidade também, os próprios médicos, né, os grupos Sem dúvida. médicos. Então precisa procurar ajuda, né, porque muitas Uhum. vezes a solução do problema de apneia está, às vezes, na solução do problema de peso. Né? E a gente vê aí outras coisas como atividade física, isso vai ajudar. Para quem usa medicação para dormir, então é até um contrassenso, né? Eu durmo mal por causa da apneia, eu preciso de remédio para dormir melhor. Só que é o contrário, né? As medicações que induzem o sono, normalmente, elas rebaixam um pouquinho mais o nível de consciência e por a pessoa estar mais relaxada, vamos assim dizer, ela piora o problema de apneia que ela tem, né? Entendi. Então, existe todo um trabalho aí ao redor, né, da pessoa que está com peso, que tem apneia, que pode ser feito também para que ela melhore não só, né, a questão da apneia, mas também os problemas, às vezes, que estão associados aí, né? Ótimo. Então é importante orientar a população que também, com o tabagismo, tem jeito, Tem tem jeito, tem solução, jeito. talvez até um pouco mais fácil do que parar de fumar, né? Uhum. Ter uma noite melhor de sono, não é tão difícil assim, mas é um tema que a gente aborda pouco, eu acho. A gente Uhum. fala pouco sobre a apneia do sono É muito e subdiagnosticado, né? é Tem muito pouco diagnóstico. Frente à quantidade de gente que está doente, sofrendo. exatamente, é E isso eu que recebo, assim, todo dia no consultório, um paciente, assim, que a gente vê que tem. Não precisa nem do exame. A gente olha para a pessoa e diz assim: meu Deus do céu, essa pessoa está sofrendo, tem uma apneia grave há tanto tempo, e só agora que ela está vindo buscar ajuda. E isso quantas pessoas estão circulando por aí é sem saber, né? exatamente. E muitas vezes essa pessoa já passou em quantos médicos, né? Não só médicos, como fisioterapeutas, como nutricionista ou algum outro profissional da área da saúde, um Hoje eu enfermeiro. atendi um paciente que foi assim: ele foi no neurologista, porque estava tendo apagões. Ele ia dirigir, apagava. Ele estava vendo TV, apagava. Na verdade, ele tinha ataques de sono. Uhum. Ele- a gente vai fazer os exames ainda, mas provavelmente ele teve uma apneia muito grave. Ele tem assim, a esposa comenta que ele para de respirar e ronca muito. Então, provavelmente o que ele tem é uma apneia grave, não tratada e está sendo, né, Tá sofrendo e tendo sendo problemas durante o dia. e interpretado como algo neurológico É, até, né? Ainda bem que o neurologista ficou atento e falou, ainda não, bem. porque muitas vezes já ia começar investigar um anticonvulsivante, e a Isso. coisa se perdia por outro caminho e... É. Agora, tem um ponto um pouquinho diferente, que assim, as pessoas, às vezes, que têm apneia leve ou moderada para leve, não tem tantos sintomas, às vezes, né? Uhum, Aí essas pessoas têm mais dificuldade em entender que precisam tratar do que as que têm apneia grave. Porque para quem tem Uhum. apneia grave, usa aparelho e fala, maravilha, né? Minha exato. Que vida ótimo. mudou. A pessoa que tem apneia leve não sente tanta É, diferença, só que assim, o risco também existe, né? uhum, De aumento de doenças cardiovasculares, né? Os riscos da apneia estão num grau menor, mas estão ali também, né? Então também precisa de tratamento, de acompanhamento. Show. Isso é importante, Rogério, que o grave é fácil identificar e é fácil ver uma melhora. O uhum, leve, às vezes, não é fácil Tudo é mais identificar, né? difícil, Tudo é mais tanto difícil. identificação quanto Às vezes propor um até o tratamento tratamento. que seja seguido, É, né? e às vezes ele não quer seguir, acha que não tem, fica na dúvida ali, acha que tá tudo bem, né? É, uhum. E na verdade não tá. Bom, Eduardo, deixa uma mensagem de novo para a população sobre a apneia do sono, né? A importância de diagnosticar, a importância de tratar e que tem tratamento, que esse paciente pode também evitar um AVC no futuro, tratando essa doença agora. Exatamente. Então, acho que fica esse alerta, especialmente se você conhece alguém que tem essa questão, como a gente conversou, de muita sonolência, um sono de má qualidade, dificuldade às vezes de concentração por estar muito cansado, ou ronca muito, que essa pessoa pode ter uma doença escondida por trás desse sono, e uma doença que é tratável, que vai reduzir muita chance, ao tratar, de reduzir muita chance dela ficar, de ter uma série de doenças, inclusive o AVC, e vai melhorar muito a qualidade de vida dela. Ou seja, essa pessoa vai viver mais e melhor. Não é só mais tempo de vida, é qualidade de vida. Melhor. Exatamente. Rogério, deixa uma mensagem também sobre isso, complementando aí. sim, não menosprezar, né? Assim, esse problema, porque ele tem consequências, né, para o nosso organismo. Então, especialmente se você tem muitos sintomas, né, mais ainda você tem que se empenhar em buscar a solução, em buscar a ajuda, né, se for o caso, fazer exame, tratar a apneia, porque vai fazer diferença para a sua vida hoje e amanhã também.
né, no futuro. E é isso que a gente fala, né? Às vezes a pessoa está anos sofrendo com aquilo, né? E assim, por não buscar ajuda, continua naquele caminho, né? E hoje em dia tem soluções aí bem eficazes mesmo para tratar a apneia. Ótimo. Pessoal, muito bom. Adorei estar aqui com vocês, aprendi bastante. Acho que a população vai ganhar muita informação de qualidade aí sobre esse tema. Novamente, obrigado, Rogério, pela presença. Obrigado, Eduardo. Valeu demais, viu? Nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês mesmo. Obrigado e parabéns pela iniciativa, né? A gente sabe o trabalho que deve dar fazer esse podcast, não é simples, né? E sensacional, né? Qualidade excelente. Parabéns. Muito bom, obrigado, valeu. Parabéns.